Olá, pessoal, alunos do referencial, turmas militares. Voltamos à nossa aula de redação semanal, às segundas-feiras. Está assistindo aí ao vivo, ou depois, em algum momento. Como na semana passada, eu acho que deu bem certo, a gente vai dividir a aula em duas partes. Uma mais teórica, com algumas conceituações, e a outra a gente vai discutir o tema da semana. Semana passada, a gente trabalhou sobre segurança pública. Demos alguns exemplos. O nosso tema Desafios da Segurança Pública no Brasil. Eu já recebi algumas redações, mas eu acho que tem mais gente para mandar. Então, o que a gente definiu? O que a gente resolveu fazer? A gente vai trabalhar duas redações prontas com vocês, tá? Com os comentários, com as observações que a gente fez. Até como exemplo, interessante a gente ler outras redações prontas sobre os temas, né? E até a nota que o aluno tirou. Importante isso. Nessa primeira parte, vamos discutir o edital da SpaceX, né? Vamos dar uma olhadinha no edital da AFA também, o que fala de redação, tá? E o da ESA, tá certo? É para a gente saber como proceder em cada um, não são redações iguais, tá? Principalmente na conclusão, temos diferenças significativas. Então, eu trouxe, tá, em relação ao tema de segurança pública, duas redações prontas já, tá? Duas redações prontas do tema Desafios da Segurança Pública no Brasil. Tá? Recebi as redações, percebi das redações que recebi, elas já tinham feito redação antes, tá? A melhoria, tá? E achei assim que teve uma evolução, até pela a sistemática de aula que a gente mudou um pouquinho, tá? Eu acho que nós já temos evolução, tá? As redações de ecologia e os alunos seguiram nossa orientação de citações, de como se deve fazer uma citação, onde se deve fazer a citação, tá? Eu percebi que nós tivemos evolução. Daí fico muito contente com essa evolução de vocês, tá? Mas eu preciso receber mais redações. O Tito combinou com vocês, vocês mandem para mim no WhatsApp, estou recebendo no WhatsApp, recebi por ele também mais 3 redações ontem à noite, devo corrigir antes da aula de hoje, até para a gente comentar e mandar para vocês. Essas 3 redações. Tá, tem redações que eu acho que ainda não chegaram a mim, as que vocês fazem no sistema, não veio nenhuma para mim. Tá? Não recebi redação do sistema para corrigir. Essas dos simulados, até. Pedi para o Tito dar uma procurada para ver onde é que está para ele passar para a gente. Tá, essa aqui não teve título, tá? Vestibular aqui não exigia título, mas vocês sabem que tem que fazer o título. Um título, uma redação que eu peguei, redação muito bacana, tirou 90 pontos. Só que o título tem aquele espacinho para que a gente coloque o título ali. Tá? No mínimo 3 palavras, mas percebi que ultrapassou e muito, tá? Ultrapassou e muito essa questão daquele espaço para o título. Tá? Faz parte da apresentação, tá? Perde um pouquinho de ponto, não vai perder tanto ponto. Tá? Quando a gente vê o edital da AFA, a gente vai ter uma surpresa, o título vale 1 ponto, tá? 10% da redação. Impressionante isso. Se fizer um título, ou não fizer, eu fizer um título errado, você pode perder 1 ponto na redação. Tá? Desafio da segurança pública, pessoal. No Brasil de ouro, ou seja, no Brasil atual, na atualidade, vendo aí que ele colocou um adjunto adverbial para começar, tá? É um dos modelos que a gente pode usar. Como ele é mais extenso, a vírgula aqui é obrigatório. Os desafios em torno do sistema de segurança pública, tá, apresentam-se como um problema de caráter social, que afeta continuamente a população. Isso se deve a elementos de coesão,
ele está retomando, tá, ao primeiro período, não começou do zero. Sobretudo, a falta de recursos e investimentos no poder público destinados ao sistema de segurança do país. Então, aqui, primeiro argumento dele, tá? E também, esse também é elemento de coesão, está ligando ao próximo, a ausência de uma educação mais expansiva, que ensina os indivíduos a respeitarem os princípios sociais. Ponto. Então, ele introduziu, retomando o tema, tá? Falou dos dois argumentos que ele vai trabalhar durante a redação. Esses dois argumentos são obrigatórios na redação da SPSEC. E agora, não são necessárias mais ações dos órgãos governamentais e sociais, visando o enfrentamento da questão. Tá? Então, vocês viram, eu coloquei aqui o aspecto 1, tá? Essa observação, muito boa essa introdução, ela foi bem completa, tá certo? Ele retomou o tema, ele defendeu a tese, ele delimitou os dois argumentos e ele usou elementos de coesão, que unem uma ideia a outra, que ligam uma informação a outra. Então, introdução muito boa. Introdução muito boa. Agora, ele vai falar o primeiro parágrafo, né? Primeiro parágrafo de desenvolvimento. Em verdade, na última década, a questão da segurança pública passou a ser considerada um problema sério e principal desafio ao Estado de Direito no Brasil. Com isso, os problemas, e com isso está ligando ao parágrafo, ao período anterior. Os problemas relacionados ao aumento da taxa de criminalidade, ao aumento da insegurança, sobretudo nos grandes centros urbanos, as superlotações nos presídios, somado aos caos de corrupção no país. Então, representam os desafios para o sucesso do processo de consolidação da política da democracia no Brasil. Ponto. Conforme preconizado, aqui ele vai fazer uma citação, conforme preconizado, tá, por uma pesquisa feita pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2016, é interessante que se coloque pelo menos o ano, tá, da publicação, até para saber se é recente ou não, para saber se ela tem validade. O Brasil gasta 1,5% do PIB em segurança pública, tá, o que é considerado pouco, comparado a países como a França. Então, aqui a gente está comparando, você viu? Que gasta cerca de 2% do PIB com segurança. Então, nesse segundo parágrafo, dessa maneira, é importante ressaltar a necessidade de mais políticas públicas destinadas ao aumento de recursos para solucionar em torno da segurança pública. Embora tenha falado de segurança pública umas 2, 3 vezes, eu não considero que tenha repetição, tá? Porque foi necessário que se colocasse. Então, primeiro parágrafo de desenvolvimento. Agora vamos, pessoal. Agora vamos ao segundo parágrafo de desenvolvimento. Outro sim, ou seja, ele, quando eu falo outro sim, é um outro assunto, né? Ele vai falar de outra informação, tá? No caso aqui, o outro desenvolvimento dele, o outro argumento. É importante destacar o papel da educação no combate a essa temática. Ó, então, ele falou de todos os problemas que levam, tá? E aqui ele vai falar sobre educação. Lembra que eu comentei com vocês, e comento bastante, falar em educação, tá, com um dos argumentos, é sempre bem-vindo. Já que, assim como preconizado pelo educador brasileiro Paulo Freire, se a educação não pode transformar uma sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Vocês viram que não foi entre aspas, né, pessoal? Por quê? Porque o candidato, ele escreveu com as palavras dele, tá? Quando for citação direta, a gente vai rever isso hoje de novo, quando for citação direta, e vai entre aspas. Tá? Aqui, eu coloquei a observação 2, então teria que ser uma vírgula aqui, tá? Vírgula, evidenciando o poder transformador da educação, ponto. Aqui sim está certinho. Então, aqui ele já perde 3 pontinhos, tá? Por um erro de gramática, de pontuação. No entanto, a educação oferecida no Brasil pelo sistema público ainda não é expansiva e de qualidade, principalmente em comunidades carentes, né? Aqui, eu colocaria nas quais, tá? Muitos jovens acabam recorrendo ao mundo da criminalidade, aumentando os índices de violência
prejudicando o sistema público de segurança. Então, mais um errinho aqui, mais um errinho aqui. Então, eu colocaria nas quais aqui, o que se refere, tá, às comunidades carentes. Tá? O pronome relativo, ele é um elemento de ligação, né? Coesão também, e ele se refere ao tema anteriormente citado. Então, agora, nós vamos à conclusão. Essa redação aqui é uma redação para a AFA, para a IME, para a ENEM também, quem for fazer vestibular, tá? Não para a SpaceX. Dessa forma, depois de tudo que eu falei, eu dei aquela parada para pensar. Então, portanto, tá? Destarte, torna-se evidente a necessidade de superar os desafios em torno do sistema de segurança do Brasil. Para tanto, o governo federal deve criar políticas para distribuir mais verbas para melhorar a segurança na sociedade. Cabe, eu gosto bastante. Antes de colocar o deve criar, eu colocaria cabe criar. Cabe ainda, por meio do Ministério da Educação, investir na escolarização de crianças em situação de extrema pobreza, construindo mais escolas públicas voltadas para esta camada da população, e realizando campanhas que insiram as mesmas, tá? As mesmas. Tá? Faltou aqui, por que eu coloquei 3 aqui? Tá? Aqui, o correto seria usar as, tá? Antes da. Como é que eu poderia dizer aqui? Poderia explorar mais essa situação aqui, tá? Dar mais uma aprofundada nessa questão da criação de escolas, poderia colocar em período integral, tá? Com curso profissionalizante, tá? Um dos objetivos do ensino fundamental é entregar o formando para o mercado de trabalho com a profissão. O ensino fundamental também, sim, na LDB está previsto. Então, a gente pode enriquecer mais esse aspecto aqui. Não só criar escola. Escola de período integral, tá, com curso, um curso profissionalizante ou que prepare para algumas profissões, tá? Isso é bacana também. Que insiram as mesmas no meio escolar, impedindo que estes menores fiquem vulneráveis ao mundo do crime. Ademais, cabe às ONGs, é meio complicado dar a missão para a ONG, tá? Mas pode também, tá? Já que elas existem e têm financiamento governamental, eu acho interessante também. Tá? Eu não sou de acordo, mas os avaliadores gostam. Cabe às ONGs, organizações não governamentais. Já vi aluno dizendo que o governo deve criar ONG, o governo não cria ONG, tá? Se é não governamental. Projetos sociais, por intermédio de palestras e debates com especialistas, mensalmente no âmbito social, visando incentivar os indivíduos a cobrar melhorias no sistema de segurança dos órgãos governamentais. Então, vocês viram que foi uma redação bem completa. Essa redação tirou 94 pontos, ela perdeu aqueles 2 pontinhos que eu falei para vocês. Tá, esse 3 aqui, essa observação 3, não é para tirar ponto, tá? A conclusão está bem perfeita. Tá, hoje a gente vai ter informações sobre como fazer uma conclusão bem bacana, um slide que eu preparei para vocês. Daqui a pouquinho a gente vê. Trouxe uma segunda redação, tá? Ela já não tem tanta riqueza quanto essa primeira, mas ela é bem interessante. Uma criança brinca no quintal de sua casa e é fatalmente atingida por uma bala perdida. Isso aqui começou impactando, né? Horas mais tarde, chega ao hospital sem vida, tá? Sem vida. Tá, então, esse exemplo, eu botei até esse 1 aqui para eu lembrar, tá? É para impactar mesmo, tá? Isso aqui acontece muito. Até no nosso estado aqui, Dourados, já veio acontecer. Essa é uma triste cena que reflete, infelizmente, tá? Infelizmente entre vírgula, porque é enfatizar o amargo panorama brasileiro. Isso se ligando ao anterior, né? Dizendo que tem essa, isto, isso,
meio que se repete. Eu vi isso numa redação desse final de semana, até comentei. Em fato, tanto pela malograda política de proteção pública no país, como pelo desmantelamento da cidadania e direitos dos indivíduos. Então, os dois argumentos. Tá? Então, a política de proteção que é ineficaz, tá? E o desmantelamento da cidadania e dos direitos dos indivíduos, que culmina com a crise do sistema de segurança pública no Brasil. Nessa perspectiva, convém buscar soluções para dirimir esse impasse. Então, aqui ele já fala um pouquinho, nesse finalzinho do primeiro parágrafo, já fala um pouquinho do que vai ser, né? O que ele vai argumentar. Em primeira instância, ou seja, em primeiro lugar, tá? Primeiramente, então, a gente está começando o primeiro parágrafo de introdução e sempre com uma vírgula depois, tá? Cabe destacar o panorama histórico e político da segurança pública que influi em seu perfil odiernamente, ou seja, atualmente, a época do período militar, tá? Então, ele fez uma comparação, uma boa referência, tá? Acentuou-se o esfacelamento de uma sociedade democrática em virtude da doutrina de segurança nacional, uma lógica puramente autoritária de conduta. Os modelos e ações, tá? Então, os modelos e as ações. Se eu estou fazendo uma citação, os modelos, as citações, tá? Se eu estou fazendo uma citação e uma tem artigo, as outras também tem que ter também. Isso aqui a gente chama de paralelismo sintático, tá? Limitavam-se à contenção social, com o uso da força e de armas para a repressão. Contudo, essa ótica é perceptível no comportamento das ações policiais que são enfatizadas pelo terror e violência. Um exemplo permite ilustrar isso foi a ocupação militar na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, marcada pelas guerras entre traficantes e os próprios policiais, ceifando centenas de vidas inocentes no meio do conflito. Pessoal, aqui um pensamento meu, tá? Um pensamento meu, fui militar há 20 anos. O Exército, uma das missões é manter a segurança, manter a paz, tá? E a integridade das instituições. Mas o soldado do Exército, ele não é treinado para remediar situações, o que é a missão do policial. O soldado do Exército é treinado para matar, é treinado para guerra. Tá? Então, é muito perigoso colocar soldado do Exército, jovens de 18 anos, até os sargentos novos, os tenentes novos, sem aquela experiência de vida e sem a experiência de condução de conflitos. Então, colocar esses jovens que não são preparados para isso, pode acontecer excessos, pode acontecer problemas. Tá? Eles não são treinados para isso, eles não são formados para isso, eles são formados para a guerra. Então, eu acho que foi até um erro o uso do Exército. Resolveu um pouco? Resolveu, tá? Mas não é missão do Exército. Do outro lado, as lacunas deixadas pelas ausentes promoções de cidadania corroem a maquinaria pública de segurança. Segundo o sociólogo brasileiro Milton Santos, fenômeno da globalização, embora tenha dinamizado o mundo, foi excludente, uma vez que intensificou as desigualdades. Isto é, muitos não foram beneficiados com as inovações técnicas ocorridas e tornaram-se marginalizados, tá? Sendo privados da educação, renda de trabalho. Dessa maneira, esse afastamento populacional configura uma diminuição de coesão social, o que dificulta o acesso a esses espaços públicos. Logo, as ações de segurança pública tornam-se tênues, ou seja, sem ter o efeito, né, desejado, e elevam indiretamente a criminalidade. Aqui nossa conclusão. Infere-se, portanto, que é premente a situação de segurança pública brasileira. Por isso é necessário que o Estado, em especial, o Conselho de Segurança Pública, através das reformas nos departamentos policiais, iniba a conduta violenta e autoritária desses, oferecendo treinamento íntegro, olha o que eu falei aqui, e pacífico para o combate das moléstias que assolam o país. Ademais, as escolas, então, está dando 2 agentes aqui, tá? Tem que tomar muito cuidado quando a gente trabalha com 2 agentes.
ademais das escolas em parceria com o Ministério da Educação e da Cultura. Lembrando que cultura já não é mais ministério, tá? E na época era. Devem, por meio de projetos de ensino profissionalizante, olha o que eu falei aqui, oferecer oportunidades de estudo e de trabalho a fim de promover o exercício da cidadania aos indivíduos. Assim sendo, poder-se-á verificar uma sociedade mais pacífica e coesa em sua infraestrutura. Então, duas redações, essa aqui foi 900 e pouco também, tá? Então, duas redações, essa aqui foi 940, a outra também foi 940, 94 pontos, né? A redação de vestibular, porque a conclusão foi diferente da conclusão da SpaceX. Trouxe aqui para a gente discutir, tá? A gente precisa trabalhar com vocês a redação da SpaceX. Então, eu vi muita confusão, tá? Muita confusão, tá? Na conclusão do simulado da SpaceX. Então, a SpaceX é a única que vem, tá? Detalhado do jeito que ele quer, pessoal. Então, é uma dissertação. Ele falou argumentativa? Não, ele quer uma dissertação, tá? Então, o tema, aquele que vale 40 pontos, pessoal. Tá? 40 pontos. Tá? A colocação do título, tá? A correta interpretação do tema central, você tem que ter entendido, tá? Se você só tira zero se fugir totalmente ao tema. Então, não tangenciamento. Tangenciamento é você falar de assunto que não entra direto no tema que a gente quer. Tá? Ele quer falar sobre violência infantil. Você fala sobre a violência no termo geral. Aí você está tangenciando o tema. Tá? Desvio ou fuga parcial do tema. A estrutura dissertativa, olha como é que ele quer. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Em que não haja característica de relato puro. Então, não pode ser dissertação. Pela incidência recorrente ou pela predominância de verbos no pretérito, verbos no passado. Na introdução, a apresentação do assunto geral. Então, isso aqui é retomada do tema, pessoal. Direcionamento ou delimitação do tema e o posicionamento do aluno. Isso aqui é a tese, que a gente já trabalhou também. Objetivos do trabalho no desenvolvimento e a abordagem do tema. Apresentação do mínimo 2 ideias força, ou seja, 2 argumentos. O fundamento necessário para alicerçar cada uma delas. A clara intenção persuasiva, o grau de conhecimento, a maturidade e capacidade de abstração mental. Na conclusão, a retomada do tema, prestem atenção no que está escrito aqui, pessoal. Olha só. Na conclusão, ele veio no edital, tá? Retomada do tema, ratificação do objetivo do trabalho e o fechou. Então, não é proposta de intervenção. Ele foi bem claro aqui. Tá? Então, temos adequação do vocabulário. O que vale ponto aqui? A gente não perde ponto. Primeiro foi coerência, coesão textual, clareza, estruturação frasal, períodos gramaticalmente íntegros. O que é isso aqui? Sujeito e predicado. Tá? Impessoais, ou seja, não evitar o uso da primeira pessoa. Eu falo toda aula isso, pessoal. Toda aula eu falo isso com vocês. Hoje, redação com nós, devemos, precisamos, tá? Devemos. Então, não. É impessoal, está no edital. Sem prolixidade e na utilização de pronome de tratamento você, jamais se deve conversar com o avaliador. Tá? Não utilização de texto apelativo, verbos no imperativo não tem ordem. Tá? Tá aí aconselhamentos. Então, evitar repetição viciosa, marcas de oralidade, gírias e a não utilização de clichês. Certinho? Apresentação, é o que eu sempre falo na aula para vocês, apresentação individual, tem que andar bem fardado, cabelo cortado, barba feita, farda bem passada, é a primeira impressão que fica. E quando eu pego uma redação, a primeira impressão não fica, eu olho a apresentação dela. Então, os parágrafos bem delimitados, tá? O título bem bacana, tá? As palavras até o final da linha, com a separação silábica quando precisado, feita de maneira correta. Tá certo? Então, ó, sem rasuras, letra padrão da língua, marginalização,
e caprichou. A letra não precisa ser bonita, tá certo? Um montão de infantes, uma letra bonita, mas ela tem que ser legível, tá? Ela tem que ser legível a letra na redação. Tá, ele trouxe até uma bibliografia, mas a SpaceX ela não traz bibliografia para a redação, pessoal. Se vocês quiserem depois, tá, a gente pode apresentar alguns exemplos que vocês podem utilizar, além do que a gente passa na aula aqui. Tabela para correção da redação. O tema. Tá? O tema vale 40 pontos. Tá? A colocação do título, tudo aquilo que eu já falei. Estrutura, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Isso aqui ele repete o que veio naquela primeira parte. Tá? Isso que vale 40 pontos. E o resto, pessoal, o resto vale 60. Só que o restante a gente começa com 60 pontos e começa a perder. Tá? É feito o desconto. Tá? Então, olha só o que vai ser penalizado. A prolixidade, emprego de pronome tratando de você, tá certo? Gírias, clichês, citações inconsistentes. Olha só, a citação necessária, eu aconselho. Tá? As redações que tiram 100 ou acima de 9, todas têm citações. Naqueles exemplos que eu passei na última aula. Tá? Ainda vamos trazer mais exemplos de citação, até de períodos históricos, alguma coisa nesse sentido. Tá? Pensadores de textos, obras de arte, tá, desconectados com a proposta, mas eles querem que você cite, eles querem saber que eu tenho esse conhecimento de mundo, de vida, de outras ciências, digamos assim. Mas o avaliador, e eu corrijo a redação, a gente sabe quando o aluno está enrolando. Tá? Ele usa aquela citação para qualquer redação. Tá? A apresentação que eu falei para vocês. Sem rasuras, letras padrão da língua, marginização, uso das margens, né? E caprichou. Tá? E capricho. Então, a gramática. Tá? A gente pede 3 pontos por erro. Então, a redação vale 100. Cada erro você perde 100. Pode perder até 60 pontos, né? Então, aqui é um exemplo importante. Erros de gramática que infringem a mesma regra gramatical, tá, em situações idênticas, serão penalizados apenas uma vez. Então, eu errei 3 situação, vou perder ponto uma vez só. Pessoal, nossa redação, ela vale 100 pontos. Tá? A gente, quando fizer de 25 a 30 linhas, a gente não é penalizado pelo número de linhas. Tá? Olha o que está escrito no edital, ela deverá conter. Deverá, porque a nossa redação tem de 25 a 30 linhas. Tá, professor, eu fiz 31 linhas, porque lá na de vocês virá 38 linhas, pelo menos. Se eu fizer 31, ontem eu corrigi uma redação com 31 linhas, tirou 9. Tá? Poderia ter tirado 9,1, perdeu um ponto. Tá? 3 erros de gramática e um ponto por uma linha que passou. Tá certo? Então, de 17 a 24 linhas você é penalizado. Olha só, se você escrever 17 linhas, o cara que está muito sem inspiração vai perder 8 pontos. Tá? Ou se fez 38, está inspirado demais, fez aquela redação bacana, mas mesmo assim perde 8 pontos. Eu não arriscaria. Olha só, gente. Condição para grau 0, vou tirar 0 na redação. Fuga total ao tema. Então, se eu tangenciar, eu vou zerar? Não. Mas já vai ser muito difícil eu tirar o 5, tá? Vai ser muito difícil eu tirar grau 5 se eu tangenciar o tema. Tá? Modalidade diferente da proposta de redação. Então, o que é essa modalidade? Ele pediu dissertação para gente. Dissertação. Tá? Daí eu começo a escrever verbos em primeira pessoa demais, falando em relatos. Eu estou fazendo uma narração. E narração é 0. Tá certo? Texto ilegível. Vocês viram que ele falou letra bonita aqui? Não. Ele falou que o texto tem que ser legível. Eu tenho que entender o que você está escrevendo, pessoal. Tá? Linguagem ou texto incompreensível. Texto em poesia, 0. Tá? Menos 17, mais de 38, 0. Tá? Reprodução literal dos trechos de texto de apoio. Então, você copiou o texto todo.
Tá? Você pode até citar, tá, com as suas palavras, a sua interpretação, mas copiar, não, por favor, tá certo? Lembrando que na redação da SPSEC você tem que tirar 5, tá? E ela é apto e inapto, pessoal. Olha aqui, vou mostrar para vocês. Isso aqui não veio no edital desse ano, não sei por quê, porque eles colocaram no edital do ano passado, e no desse ano não citaram, pessoal. Eles não citaram, não trouxeram essa tabelinha. Então, olha só, você é por linha. Na linha 1, um erro, você vai perder 3 pontos, né, na gramática, na linguagem, 3 pontos na apresentação também. Então, se tem uma rasura, você vai perder 3 pontos naquela linha tal. Então, essa tabelinha aqui, o avaliador, e na SPSEC são 2, tá? 2 avaliações, 2 avaliadores, e faz a média. Então, aqui, ó, é aquilo que eu coloco, nota de redação, aqui embaixo. Aquilo que eu coloco na correção da redação de vocês, tá? Esse T são os 40 pontos que você pode chegar, uma nota boa que é 30, 32, quando faz bem bacana, com poucos erros, e 60 menos os pontos que você perde, que serão tirados dessa tabela aqui. Tá? Ainda tem a tabelinha dentro pelo número de linhas, tá? E isso é descontado também. Isso é descontado também, se não respeitar as 25 a 30 linhas. Essa aqui, tá? É a redação, da SPSEX, tá? É a correção da redação da SPSEX. Vocês perceberam que ele fala o que ele quer, tá? Ele fala o que ele quer realmente, certinho? A redação da SPSEX, ele deixa bem claro, a gente não tem dúvidas do que estão pedindo para a gente. Tá? Na redação da SPSEX, a gente não tem dúvida do que estão pedindo para a gente. Vou tentar, não está aparecendo para vocês aí, não consegui colocar, tá? A redação da AFA. São meia folha com os textos da AFA, os trechos, tá? A prova da redação valerá grau 10. Considerar a elaboração de um texto dissertativo argumentativo. Tá? Nós temos umas orientações daqui a pouco sobre essa dissertação argumentativa. Em prosa, então não vale a poesia. E abordará o tema contemporâneo, sendo confeccionada em impresso próprio. A folha de redação, tá, é um único documento só, então não será fornecido outro. Se rasurou, passa aquele risco, se não dá a palavra, escreve de novo. Tá? Não serão fornecidas novas folhas. Aqui ele não fala em questão de linhas, pessoal. A SpaceX é de 25 a 30, a ESA é de 20 a 30, tá? Mas aqui ele fala no mínimo 100 palavras. Mas se você tem que ter uma estrutura, dissertação, tem que ter introdução, desenvolvimento com pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento e a conclusão. Tá? 100 palavras escritas em letra legível, sobre o termo a ser fornecido. Tá? Considere palavras todas aquelas pertencentes às classes gramaticais. Então, o D da preposição à palavra, sim, é uma classe gramatical. O, um artigo, é uma palavra, é contado assim, faz parte da classe gramatical. Aqui é importante, na SpaceX não vem essa informação, não vem esse pedido. Recomenda-se a redação seja escrita em letra cursiva legível. Cursiva, ou seja, não pode ser em caixa alta. Sim, não é aconselhável, tá? Se for em caixa alta, pessoal, as letras maiúsculas deverão receber o devido realce, tá? Então, a prova de redação é corrigida por 3 avaliadores, tá, pessoal? Ela é corrigida por 3 avaliadores. Então, 3 professores, composta por 3 professores, corrigirão a prova. Então, olha só a pontuação da redação, tá? A pontuação da redação da SpaceX. Deixa eu até fazer o seguinte, até para vocês não ficarem sem ver essa tabela aqui, porque essa tabela, ela é muito importante, pessoal. Essa tabela é muito importante. Então, deixa eu colar aqui, até aumentar um pouquinho, para que vocês visualizem, tá?
aqui está o norte, tá, da correção. Ela não é tão esmiuçada, tão explicadinha como é a redação da SpaceX, mas ela tem as suas características e a pontuação é diferente na maneira de corrigir. Tá? Já vou colocar para vocês aqui, copiei lá do edital, tá? E vamos ver juntos aqui. Agora que eu tive essa ideia de estar aprendendo a mexer com a tal da tecnologia, né? A gente ainda está apanhando. Aqui, vou compartilhar para vocês, tá? Vou compartilhar para vocês a tabela de correção, a expressão. Então, os aspectos avaliados em expressão, pessoal: pontuação, ortografia, caligrafia, vocabulário, olha só, acentuação gráfica. A gente perde muito tempo na acentuação gráfica. E morfossintaxe, a parte de morfologia e a sintaxe. Olha como eles dão atenção para a ortografia e a acentuação. Tá? A redação vale 100 pontos. Tá? Por cada erro, desculpa, vale 10 pontos. Tá? Por cada erro, num desses aspectos de expressão, a gente perde 0,2 pontos. Tá? Estrutura é a paragrafação. Tá? Você vai dividir parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Você perdeu, você perde meio ponto por 1. Olha só o conteúdo, o título, e como eu falei para vocês que é importante o título na prova da AFA, pessoal. Olha só, ponto que você pode perder. 1 ponto, ou seja, 10% da redação. Tá? 10% da redação. Se você sair do tema, tá? Tangenciar, você perde 1,5. Tá? Se a argumentação não for bacana, perde 1,5. Tá? Se a informação que você passou, as citações, ou se não tiver, você pode perder 1,5 ponto. E o título, você pode perder 1 ponto se você não colocar o título, ou for um título que não seja criativo, um título que não que não condiz. Olha a importância do título nos concursos militares. Professor, lá no Enem precisa de título. Lá a gente nem aconselha, tá, a colocação de títulos. Lá na redação do Enem, eu não aconselho a redação de títulos, tá? Você colocar o título. Bom, vou trabalhar com vocês agora aqui, tá? Conclusão. E para a gente aprender a diferenciar, tá? Já que é dissertação, diferenciar a conclusão da SpaceX e a conclusão para os outros vestibulares, para os outros concursos e até para o Enem, se alguém for fazer o Enem, tá? Então, conclusão: apresentação, apresentar a referência, retomada do tema, a gente tem que retomar o tema, tá? Que é o problema específico, né? E validar o posicionamento. Então, aqui, isso aqui, ó, SpaceX vem até aqui. Ele não quer coisa nova, ele não quer informação nova, tá certo? A gente não vai trazer dados estatísticos novos aqui, certo? Fiquem bem espertos. Então, a conclusão da SpaceX, ela tem de 4 a 6 linhas. Então, a gente vai apresentar a referência, vamos retomar o tema, tá? O que a gente falou lá na introdução, com palavras diferentes, né? Mas não podemos trazer informações novas aqui, tá? É retomar, não esqueçam disso. E concluindo, validando o posicionamento. Bom, na AFA, EFOM, IME, ITA, ENEM, além de tudo isso, além de retomar o tema, tá? Nós temos a proposta de intervenção, tá? E daí foi apresentado um problema. Então, nós temos que sugerir, tá? Olha só, como resolver, atenuar ou mediar esse problema. Às vezes o problema não é de fácil solução e não está nas nossas mãos, né? Nós somos jovens de 17 a 21 anos, tá? Que estamos terminando o ensino médio,
Então, às vezes, a gente não consegue resolver. Às vezes, o problema nem tem solução. Então, a gente pode apresentar propostas de intervenção que atenue ou que faça a mediação desse problema. Certinho? Então, isso aqui eu vou mandar para vocês, tá? Modelo 1. 2 agentes, quando for proposta de intervenção. Eu não aconselho, ele é perigoso, porque a gente pode se perder. A gente não consegue detalhar tanto, a gente não consegue aprofundar. Tá? Embora a proposta de intervenção pode ter de 7, 8 ou 9 linhas, tá? Com 2 agentes é mais complicado. Tá? Então, são 2 agentes, a ação, como e a finalidade. Tá? O como é o aprofundamento da ação. Tá? Então, eu não aconselho. Então, a conscientização, tá? A gente pode usar? Pode. Tá? No modelo 2 está mais bacana aqui, que eu vou passar para vocês. Isso não tem fórmula mágica, pessoal, tá? Não tem fórmula mágica para escrevermos uma redação, mas isso aqui são sugestões de experiência, de concurso que a gente fez, de estudos nossos, de redações que a gente corrige no dia a dia. Tá? Um agente, tá? Mais ação, como, conforme, essa palavra é como mesmo, para colocar, a finalidade. Finalidade eu botei ponto aqui de propósito, tá? O mesmo agente, o que ele vai fazer? Ação e a finalidade, de novo, retomando os problemas. Então, professor, quem pode ser agente? Pode ser o governo, aí quando eu falo governo federal, pode ser o governo estadual, o governo municipal, depende do problema apresentado. Se eu falo de segurança pública, o mais comum é segurança pública estadual, que as polícias que vão agir, quem são a Polícia Civil, Polícia Militar. Está no governo federal, dependendo da Polícia Federal usada para algum tipo de crime. As ONGs, eu posso usar assim, ó, GOMIFES, botei inicial vermelho aqui. Quem pode ser agente? O governo, as ONGs, a mídia, tá? A gente coloca a mídia como agente. Instituições, pode ser religiosas, privadas, instituições de ensino, tá? A família, usado muito a família e a sociedade, e a escola. Então, tem ações, como é mais local, tá? Mais individual, a escola, tá? Pode ser influenciada pelo MEC, sim, o MEC, por intermédio das secretarias de educações, ou pelas escolas conveniadas, pelas escolas subordinadas, deve organizar campanhas educativas, tá? A criação da escola, daí o governo, né? De ensino integral, concurso profissionalizante. Então, tem medidas que podem ser adotadas nas escolas que são importantes, também é local, é do bairro, é da direção, é dos pais, é da família. Tá? Eu trouxe aqui para vocês, tá? Não sei se eu vou ler todas, mas eu vou mandar para vocês, tá? Modelos de conclusão e a gente vai comentar. Eu gosto muito de ler texto assim, tá? Mas para vocês terem, eu vou comentar dois ou três pelo menos aqui. Tá? O tema aqui é movimentos imigratórios no Brasil. Exclusão e xenofobia é o problema. Tá? Portanto, vírgula. Então, ele vai deu ideia de conclusão aqui, né? A imigração diz respeito tanto às causas sociais quanto econômicas, são os motivos ou porquê ele está retomando o tema, né? E o que ele defendeu durante a redação, tá? Causas sociais e econômicas. Então, um parágrafo dele foi sobre as causas sociais e outro parágrafo sobre a economia. Cabe ao poder público, eu gosto muito desse verbo aqui, tá? O poder público deve. Cabe ao poder público, não fica mais bacana, mais suave, mas mesmo assim eu estou dando a função para o poder público resolver? Sim. Estruturar campanhas que ampliem o acesso do imigrante ao mercado de trabalho, a fim de garantir sua dignidade de pessoa humana. Ademais, é dever do Poder Judiciário efetivar o cumprimento da legislação trabalhista, bem como acelerar o processo burocrático, com o intuito de favorecer aos estrangeiros seus direitos trabalhistas. A gente tem em São Paulo muitos bolivianos, né? Muitos imigrantes, tá? Porque imigrantes são pessoas que vêm de outro país, tá? Migrantes é dentro do próprio país, tá?
que eles vivem em estado de servidão, tá? De escravidão mesmo. Somado a isso, a mídia, então ele colocou mais um agente aqui, né? Deve promover debates que estimulem o sentimento de empatia de seus próximos para evitar a disseminação da xenofobia. Tá? Dessa maneira, será possível a manutenção, tá? De uma sociedade igualitária. Bem bacana esse aqui, tá? Uma introdução que eu daria 200. Publicidade infantil no Brasil. Isso aqui foi tema de Enem, né? Tá? Essa publicidade infantil no Brasil, então, na minha época, na época dos pais de vocês, tinham programas infantis a manhã inteira em todos os canais abertos. Hoje a gente vê programas infantis mais nos canais fechados. Tá? Até pela legislação é bem severa, as empresas não investem mais nesses programas. Então, por isso que a gente sente, não tem tanto programa infantil nos canais abertos. Portanto, fica clara a necessidade da implantação de leis que efetivem o controle das propagandas voltadas ao público infantil, por parte do Poder Judiciário, tá? Bem como a imposição de multas de alto valor às empresas que não cumprem com o objetivo de evitar a manipulação de pessoas que ainda não possuem consciência de seus atos. Porque a propaganda, a criança vê ali, tá, e ela tem um tom apelativo muito grande, e o guri vai chegar, vai chorar para o pai, vai chorar até que o pai vai lá e compra, tá? Aí às vezes compra alguma coisa que o poder aquisitivo dele não permite, tá, que ele não tem condições de pagar. E aqui um erro, essa redação aqui não é para 200 na conclusão. Por quê? Implantação de leis. Quem cria leis é o poder legislativo. O judiciário faz cumprir. Tá? Então, esse poder judiciário está errado. Seria poder executivo e com iniciais poder legislativo. Né? O executivo ele pode. Tem decretos que têm força de lei, mas depois tem que ser homologado esse decreto. Essas leis têm que ser homologadas pelo Congresso Federal. Ademais, cabe ao sistema educacional brasileiro organizar palestras junto aos professores que tratem temas como ética e moral, a fim de conscientizar os jovens acerca do consumo moderado. Dessa forma, quem sabe, será possível a educação de uma sociedade consumidora consciente do futuro. Eu achei que são 2 agentes, tá? Mas ele conseguiu, é perigoso, mas ele conseguiu fazer uma conclusão bem bacana que esse erro dele lá, tá? Apenas de quem tem que fazer, tá? O poder executivo, ele cumpre as leis, o judiciário faz cumprir as leis, tá? O penaliza quem não cumpre, e o legislativo cria as leis, tá? Conclusão, já dizia Albert Einstein, uma pessoa inteligente resolve um problema, um sábio previne-o. Analogamente, o poder executivo, esse executivo teria que ser maiúsculo, tá? Em consonância com o poder legislativo, as 2 iniciais maiúsculas, deve elaborar, que o poder executivo pode elaborar, tá? Quem aprova o legislativo, bem bacana isso aqui, bem feito. E aprovar leis que visam a criação de novos presídios, com o escopo de separar facções adversárias. Faltou um acento no adversários aqui, evitando mortes e brigas internas. Isso aqui, sobre o sistema prisional no Brasil, foi tema de uma redação recente dos concursos militares, acho que foi da SpaceX, não lembro. Bom, aqui ele falou dos poderes, do poder público, né? A mídia, aliada às organizações, então faltou uma classe aqui, não governamentais, devem fiscalizar, divulgar e cobrar das autoridades sobre as condições de higiene e habitação, as quais, tem alguns erros de gramática aqui, né? Esses presidiários são submetidos, esses internos, né? Os doentes por contaminações bacterianas. Essa aqui já não foi tão rica, essa conclusão. Vamos ver essa aqui? Portanto, o governo deve investir na infraestrutura das penitenciárias. Bacana. Conceder o acesso à saúde pública para os detentos e criar novas prisões para, assim, diminuir a superlotação.
sem erros. Em consonância a isso, as ONGs têm seu papel fundamental para com o preso. Por parte delas, faz-se importante a criação de palestras e outras atividades pedagógicas, a fim de educar e preparar os indivíduos para a ressocialização e vida harmoniosa em sociedade. Eu não vi erro nenhum aqui. Nessa aqui seria o Enem 200 pontos, tá? Ou a conclusão para fechar com a nota bem próxima da nota máxima. Tá? Então, a gente está dividindo a nossa aula até por questão para poder salvar e gravar no YouTube, tá? Não passando de 1 hora. Então, essa primeira parte, a gente viu aqui, a gente trabalhou 2 redações de segurança pública, são redações que vocês vão fazer e mandar para a gente, quem não fez ainda, a redação na semana passada. A gente viu, trabalhou com vocês e discutiu o edital da SpaceX, no que se refere à redação, fazendo um comparativo com o edital da AFA, e trouxemos slides aqui explicando, diferenciando como é a conclusão da SpaceX e a conclusão dos outros concursos militares e vestibulares. A SpaceX é bem específica. Tá? Ela não pede a proposta de intervenção. Tá? Então, quando vocês fizerem a redação e mandar para a gente, escreve lá, AFA, vestibular, embaixo, que aí eu sei como proceder na correção. Tá? Porque a SpaceX não tem proposta de intervenção. A gente vai parando por aqui, tá? Deu quase 1 hora de aula, a gente volta para a nossa proposta desta semana. Tá bom? Já voltamos.